Fala, manos, tudo na paz? Antes de mais nada, eu quero agradecer você, viu, que fez um comentário lá no vídeo anterior. Cara, seja a favor, seja contra, seja lá esbravejando, me xingando, fiquei muito feliz, tá? E vou procurar responder todo mundo, tá? É pra ser nessa ideia mesmo, pessoal. É pra gente tentar fazer desse ambiente aqui uma comunidade para trocar ideia, beleza? Bom, esse vídeo hoje, ele veio inclusive, a ideia veio do vídeo anterior, né? Um amigo lá deixou um comentário e eu vou tentar fazer a menção dele aqui, depois eu vou procurar para colocar a menção do comentário dele, que foi, né, a ideia foi dele ali. E basicamente, pessoal, hoje é para a gente conversar um pouco sobre o que eu acho desse assunto ser um assunto que tem um dilema, tá? Por que eu acho que é um dilema? Porque eu acho muito complicado você buscar a prisão de um tipo de artista e buscar a liberdade de outro tipo de artista, tá? Para começar falando dessas figuras, eu quero começar falando sobre o humorista Léo Lins, né, que infelizmente foi condenado em primeira instância, tá? Não concordo com a condenação dele, eu acho um precedente complicadíssimo a gente começar a querer prender humorista aqui no Brasil, apesar também de eu não concordar com o tipo de conteúdo, eu não gosto desse tipo de humor, tem assuntos que ele traz lá que são delicados, né? Mas eu acho que ele tem o direito e a liberdade de fazer isso, né? E eu não acho que ele seja um apologista em qualquer uma das condenações, ou que ele seja um R, ou que seja qualquer outra coisa que queiram julgar ele, tá? Apesar que eu sempre troco ideia com um amigo, né? E ele tem uma opinião contrária, né? Ele dá alguns exemplos, né, sobre assuntos delicados, né, enfim, mas ainda assim, hoje eu penso que é uma situação muito delicada você buscar prender o humorista, né, por causa disso. Porque parte do motivo de eu achar isso, eu acho que a arte ela não tem uma função somente de trazer uma crítica, né, sobre aquilo que ela está falando. Recentemente eu assisti aquele filme Onde os Fracos Não Têm Vez, não sei se alguém já assistiu, e, cara, naquele filme, basicamente, no final, né, pô, não queria dar spoiler aqui, mas o filme é de 2007 também, né, se você não assistiu, se ferrou, cara, mas basicamente, o psicopata, ele sai ileso, né, no final do filme, ele não sofre nenhuma punição até aquele momento, né, até onde o filme corta, e se a gente for seguir nessa linha, né, de que a arte tem que ter uma finalidade crítica ou não, né, quem assistiu aquele filme pode entender que os diretores do filme quiseram fazer uma apologia à psicopatia, né, ou coisa do tipo. Então, eu acho que é um tipo de argumento muito difícil, né? A arte em si é algo que ela não precisa ser crítica. Ela pode ser sarcástica, ela pode estar contando uma história, ela pode exaltar determinado assunto. Cara, depende muito da mente do artista e eu acho que é um assunto delicado mesmo, tá? Não acho que é tão fácil assim. Mas, em contrapartida, eu sinto um pouco de hipocrisia por quem defende a liberdade do Léo Lins e busca a prisão de um MC. E aí eu preciso fazer um corte muito importante, porque a gente está tratando nesse vídeo de pessoas que têm um grande nível de aversão, né, da sociedade. Se você olhar para o Léo Lins, ele tem um grupo de pessoas que definitivamente não gostam dele e querem ver ele preso só por não gostar dele, né, ou por não gostar da opinião política dele, enfim. E quando você pega os MCs também, eles causam uma aversão na sociedade justamente pelo assunto que eles retratam nas músicas deles, né? E que particularmente também é algo que o que eles defendem nas músicas deles, eu também tenho uma aversão, né? Eu também não gostaria. Eu não quero ver música sobre exaltação de armas ou de facção criminosa, é, ou coisa do tipo, né? São coisas que eu quero combater, inclusive. Mas é uma linha muito difícil de você buscar
a prisão. Por quê? Vamos olhar para figuras medianas, né? Vamos tirar os extremos, como por exemplo um Oruan, um MC Pose do Rodo, tá? Vamos tentar olhar para uma situação mediana. Apologia ao crime. O que se enquadra como apologia ao crime? Apologia ao crime, pelo que eu entenda, é tudo aquilo que é contrário à lei e que está se fazendo uma menção, uma exaltação sobre aquele determinado assunto, certo? Se a gente partir desse ponto de vista, nós teríamos que, por exemplo, prender um Gabriel Pensador, porque por muito tempo ele fez músicas, né, defendendo o uso de ervas aí que a gente sabe. Ou até mesmo um Marcelo D2, ou quantos outros artistas a gente teria que buscar a prisão. Aí você pode pensar, não, mas a gente tem que afunilar isso para a facção criminosa. Tudo bem, só que nesse momento a gente não tem, né, na lei algo específico sobre isso. E ainda assim que tivesse, é uma situação complicada, porque assim, da mesma forma que um humorista, ou um filme, ou qualquer outra produção artística, ela não tem que fazer necessariamente uma menção crítica sobre aquilo que ele está retratando, porque necessariamente na música o artista também teria que fazer uma menção fazendo uma crítica sobre, né? E aí assim, quando a gente separa isso, eu estou falando somente da produção da música. Eu não estou falando, por exemplo, assim, né, de o MC estar num palco onde tenha um público armado e ele esteja armado. Não é nesse tipo de situação. Isso é algo já extremo, isso já ultrapassa as linhas, né? E cabe à justiça investigar para saber o que há de crime ali e buscar que os culpados, né, cumpram as suas obrigações com a lei. Agora, olhando para a música em si, eu acho que é uma coisa delicada, né? Então, é só isso que eu não consigo entender, tá? E de fato, pessoal, eu não tô falando assim pra... Cara, realmente é uma dúvida que eu não tenho uma opinião muito formada. A princípio, nesse momento, eu acho um pouco de hipocrisia. Quem defende a liberdade do Léo Lins e que ele fale sobre todos os assuntos e defende que ele não está fazendo apologia, eu acho muito difícil você olhar para a mesma coisa, né, e você acusar o MC também, né, e achar que ele deveria ser preso. Tem um outro argumento também que pode existir aqui, né, como por exemplo, você pode dizer que a facção criminosa é um problema muito grande no Brasil, e de fato eu concordo com você, eu acho que tem que ser combatido, tá? Mas as outras substâncias que são envolvidas, né, que são vendidas por essas organizações criminosas, elas também não deveriam ser combatidas? Então por que a música, por exemplo, que exalta esse tipo de coisa, não está sendo também tão buscada, né, e acusada como essas outras artes? Você está entendendo? Eu não acho que é um assunto muito fácil de ser debatido. Estou compartilhando com vocês aqui e eu quero ouvir a sua opinião, tá? Você concorda, você não concorda? Qual que é o seu ponto de vista? Comenta aí embaixo, rapaziada. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se encontra numa próxima. Até mais.